Bom dia, queridos. Quero deixar aqui a paz do Senhor para todos, meus irmãos, minhas irmãs, você que já começou essa semana de luta, né, de batalha. Hoje eu vim trazer uma rápida meditação aqui sobre um versículo que ele é bem conhecido, que se encontra em Neemias, capítulo 8, versículo 10. Sabe aquela frase que você já deve ter ouvido? A alegria do Senhor é a nossa força? Sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia, se você puder. Se você tiver condições aí, não sei se você está em casa ou não. Mas se não, eu vou ler aqui. E vai dizendo assim, versículo 10. Disse-lhe mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, dentro desse contexto, esse povo, eles estavam passando por um período muito difícil. Eles foram levados cativos por um povo inimigo. Eles estavam num lugar chamado Babilônia. Estavam ali como cativos mesmo, presos, sujeitos, né? Tinham sido tirados do seu lugar, da sua terra, da sua cidade. E houve muita destruição. E a palavra do Senhor vai dizendo que era por conta, o Senhor tinha permitido tudo isso por conta da rebeldia do povo. E chega um momento que o Senhor ele decide trazer de volta esse povo para a sua terra. Algo totalmente de Deus, algo que Deus abriu as portas, né? Que é aquela porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E era essa porta, o Senhor estava trazendo o povo de volta ao seu lugar. E quando Neemias ele começa a ler as escrituras, o pessoal tem a ciência do seu pecado. Caiu sobre eles o peso na sua consciência de que realmente eles tinham pecado contra Deus. E eles se arrependeram e eles começaram a chorar nesse momento. E Neemias ele anima o povo. Foi Esdras que tinha lido a palavra, né? No versículo 2 vai dizendo: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, né? E Neemias era o governador. Então, e nessa hora, eles são animados a não chorarem, a não ficarem chorando, mas a participar daquele momento com alegria. E ele fala, então, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais. Então, o que ele estava falando, o tempo já de tristeza é chegado ao fim. Esse dia agora é um dia que nós consagramos ao Senhor. Então vamos participar, vamos nos animar. Porque, amados, a alegria, ele fala no final, a alegria do Senhor é a vossa força. Então o que ele está falando para o povo, na verdade, é que o Senhor agora estava se agradando deles. E a alegria do Senhor era o que ia fortalecer eles. E eu gostaria de trazer essa palavra para o nosso contexto hoje, que às vezes a gente está sofrendo, amados, e é provação em cima de provação. Você vai vencendo uma coisa e outra vem chegando, e às vezes você quer desanimar, você quer se entristecer. E eu venho trazer essa palavra para você que está dentro da vontade, do querer do Senhor. Você está indo em direção à porta que o Senhor te abriu. Então essa palavra é para você. A alegria, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, se o Senhor está alegre contigo, sabe? Se o Senhor está alegre com o que você tem feito, deixa que Ele mesmo te fortalecerá. Não fique triste, não se abata, não se renda, não se dê por derrotado, sabe? O Senhor é contigo. Continua, prevalece, permanece, sabe? Luta, guerreia. Salta as muralhas pela força do Senhor. Aleluia, né? E eu gostaria de trazer aqui 2 exemplos. Claro que tem esse que já está aqui aplicado
no contexto todo dessa palavra, mas eu gostaria de trazer também mais 2 exemplos, que é o de José. Para quem não conhece, José, ele vivia com seus irmãos, com seus pais, e o Senhor tinha um propósito sobre a vida dele, e que era que ele governasse. Só que, amados, ele ainda não tinha esse entendimento, o Senhor não tinha revelado a ele por completo, mas é lhe dado um sonho, no qual ele vê as estrelas se prostrando perante ele, era a quantidade de seus irmãos, e quando ele conta esse sonho, os irmãos que já tinham inveja dele, porque a palavra vai deixando claro que o pai dele amava ele de maneira diferenciada, ele era favorito. Então, isso gerou revolta, inveja, né, cobiça. O pessoal tinha inveja dele. Ele ainda não era ninguém, ele não era importante, não tinha status, não tinha uma função, não tinha, mas ele já era invejado por conta do carinho que o seu pai tinha por ele. E a partir desse momento, os irmãos dele se iraram ainda mais e armaram uma armadilha contra ele, queriam matá-lo e, por fim, porque era propósito de Deus, acabaram vendendo ele como escravo, e ele passa muitos anos ali, amados, numa terra muito distante, sem ter notícia dos seus parentes. É uma coisa muito triste. Então, o que aconteceu? Ele ficou ali e, amados, a fúria do inimigo era tanta sobre a vida dele, mas ele era fiel a Deus. Eu gostaria de deixar isso claro. Essa é a diferença. Você está no querer do Senhor, isso alegra o Senhor te fortalece. E ele estava no querer do Senhor. Tudo isso aconteceu com ele, mas ele ainda estava dentro do querer do Senhor. Ele estava sendo fiel. Em terra distante, amados, ele era fiel ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizendo que ainda o inimigo se levanta contra a vida dele. Não dá tempo de eu falar aqui, porque senão o vídeo fica muito longo. E ele acaba sendo preso injustamente, caluniado, amados. E ele ainda fica ali muito tempo preso. Só que chega um momento que o Senhor tira dali, o Senhor o exalta, o Senhor coloca sobre aquela terra, amados, uma terra na qual ele não tinha parentesco, ele não tinha nada, ele era um escravo. Mas quando Deus tem um propósito, ele mesmo se encarrega em cumprir. Aleluias, né? Mas isso tudo, amados, por quê? Porque a postura dele era de ser fiel ao Senhor. E o Senhor, ele não pode negar a si mesmo, ele continua sendo fiel. E o Senhor se encarregou em cumprir o que ele havia já lhe mostrado, o sonho que ele teve. Então, amados, o que acontece? A alegria do Senhor é a vossa força. Tudo que ele passou, a postura dele alegrou o Senhor o fortaleceu, o Senhor se encarregou de cumprir, amados, de efetivar aquilo que ele já tinha mostrado. Que coisa linda. Teve sofrimento? Teve. Mas o Senhor, o próprio Deus, que tem o controle e o governo em suas mãos, decidiu abençoá-lo, amados. Porque ele era fiel ao Senhor. Então, amados, se você está dentro do querer do Senhor, dentro da vontade do Senhor, eu gostaria de dizer que isso alegra o Senhor. E quando nós estamos alegrando ao Senhor, ele mesmo nos fortalece. Aleluia, ele é a nossa força. Que coisa linda. E o segundo exemplo, Elias, porque ele era um servo do Senhor e um profeta de Deus. E na época se levantaram muitos falsos profetas. Que eu posso dizer, um tempo assim de rebeldia mesmo entre o povo, de infidelidade a Deus. Se levantou pessoas na frente no governo que eram totalmente deturpadas, elas eram corrompidas, e Elias, por ser fiel a Deus, ele foi perseguido, amados. Ele sofreu, e muitos profetas da época foram mortos.
E Elias, ele ainda, graças a Deus, né, pelo propósito de Deus, ele não tinha sido morto e ele estava ainda fazendo o querer do Senhor com muita dificuldade, com muita perseguição, com muita luta. Ele ainda estava ali, amados, clamando, se precisava, levava alguma mensagem do Senhor, mas isso incomodava o povo, porque o povo estava vivendo um tempo de infidelidade, de impiedade perante o Senhor. Então ele era muito perseguido e chega um momento que ele foge para o deserto, a palavra vai dizendo. Ele se cansa, amados. Tem hora que a luta, ela pesa sobre nós. Mesmo nós estamos dentro do querer do Senhor. Só que ele estava dentro do querer do Senhor. E o Senhor se encarregou de visitá-lo ali naquele deserto, de sustentá-lo, de o manter. E a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou providências de alimento para ele e com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ai, que coisa linda, amados. Coisa linda é saber que Deus, ele ainda está vendo os teus servos sobre a terra. Coisa linda é saber que Deus tem visto a tua luta. Às vezes você pensa que você tá só, que é só você que tá lutando contra o universo todo. Era a situação de Elias. Ele estava lutando contra tudo e contra todos, porque ele estava sendo fiel ao Senhor e estava sendo perseguido. E o Senhor falou: não, Elias, pode deixar que eu cuido de ti. Que coisa linda, enviou providência para eles. Porque o Senhor estava alegre com a postura dele. O Senhor o fortaleceu. Então a palavra que eu tenho para trazer aqui para você hoje da parte do Senhor é essa: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Alegra o Senhor, amados. Alegra o Senhor. Tá passando prova, dificuldade? Se empenhe em alegrar o Senhor, em ver uma vida digna do Senhor. Uma vida que se aplica na palavra do Senhor. Ai, mas eu tô sofrendo calúnia, mas eu tô sofrendo danos por estar vivendo a palavra do Senhor. Então, amados, você é bem-aventurado. Então pode deixar que o Senhor, Ele mesmo, vos fortalecerá. Como diz a palavra. Pode deixar que o Senhor é a vossa força. Você não vai vencer na força do teu braço. Você vai vencer pela força do Senhor. Porque o Senhor se alegra naqueles que se empenham em servi-lo. Amados, no nosso dia a dia nós temos muitos afazeres. Nós estamos trabalhando, nós estamos estudando, nós estamos buscando o nosso pão de cada dia. Sim, nós estamos fazendo, nós temos que fazer. Mas, amados, nem tudo isso é no seu serviço, é na escola, sabe? Se empenhe em servir ao Senhor. Dentro do teu lar, se empenhe em servir ao Senhor. Em todos os lugares, em todos os momentos, se empenhe em servir ao Senhor, em alegrá-lo, em ser fiel a Ele. E Ele mesmo te fortalecerá, Ele mesmo cuidará de ti. Fica com essa palavra, que Deus abençoe. Uma ótima terça-feira e uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe. Eu sou grata a Deus por poder estar aqui falando com vocês. Eu sei que são poucas pessoas, mas, amados, a palavra do Senhor, ela pode muitas coisas em nosso interior. Ela trabalha mesmo. Então, eu sou grata a Deus por essa oportunidade de falar um pouco da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.